Ô, pessoal, eu acho que já está ficando claro para todos nós que o sistema que nos domina, seja no Brasil, seja em outros países que são ou já foram democracias, o sistema não vai recuar. Esse sistema de moer o espírito, esse sistema de destruir a liberdade, de destruir a própria humanidade, não vai recuar. E, ao mesmo tempo, nós vemos que há mais e mais pessoas tomando consciência disso, tomando consciência de que é preciso que a gente reúna todas as forças que nós temos para defender a dignidade e a liberdade humana. Para analisar esse momento é que eu ofereço a vocês todo o trabalho que nós temos na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política tem o meu curso de Logopolítica, que está começando a 3ª temporada. Nós estamos com um programa muito vasto que vai na filosofia, na história, no pensamento político, no pensamento filosófico ocidental, buscar as raízes da nossa força e, ao mesmo tempo, entender por que com a destruição de todo esse pensamento, esse arcabouço civilizacional, nós estamos indo rumo ao abismo do totalitarismo, o mundo se transformando numa grande China comunista. Nós analisamos isso lá, nós analisamos também o passo a passo de ações, de fatos que acontecem toda semana, num sentido ou no outro, no sentido da liberdade ou do totalitarismo, na Agenda 2030, que é o programa de atualidades, e temos várias outras iniciativas na Academia Folha Política. E para conhecer esse trabalho, esse material, eu queria hoje oferecer a vocês uma promoção especial, que é a promoção O Começo do Recomeço. É uma promoção onde você terá acesso a tudo isso com uma anuidade de apenas R$ 349. Então, R$ 349 com acesso a todo o material que já está lá e ao novo material que vai aparecendo toda semana durante um ano. Com isso, eu acho que você vai estar junto com um grupo que está se aprofundando no estudo desse drama que nós estamos vivendo, né, de um avanço totalitário no mundo todo, mas ao mesmo tempo se conectar com esse começo de um recomeço, de uma reconquista daquilo que nos é mais caro como brasileiros, daquilo que nos é mais caro como pessoas que acreditamos na liberdade. Então, promoção Começo do Recomeço, R$ 349 a anuidade. Quem quiser conhecer é só clicar aqui nos links e espero contar com você nesse projeto. Um abraço. Claro, história a gente pode ver de várias maneiras, né? Sempre poderá, enquanto houver um mínimo de democracia. A ideia de uma história monolítica é justamente uma ideia totalitária, né? Nós estamos sempre interpretando e reinterpretando a história. Mas no Brasil falta justamente interpretação histórica sobre como nós chegamos até aqui. Talvez porque praticamente toda a história é feita pela esquerda, e a esquerda está muito satisfeita com aquilo ao qual a gente chegou. Então, a esquerda provavelmente quer ocultar o fato de termos chegado no paraíso da esquerda, que é o paraíso da corrupção, da roubalheira, onde nós estamos. Mas, muito rapidamente, vou propor aqui alguns pontos. Bem, 1917, Revolução Russa. Em 2022, é fundado o Partido Comunista Brasileiro. Tá? O Partido Comunista Brasileiro, o antigo partidão, continua existindo. Depois de um período aí dos anos 90, de tentar reconfigurar e desconfigurar e tal. Mas o Partido Comunista Brasileiro surge junto com vários outros partidos comunistas do mundo ali no começo dos anos 20. Né? O Partido Comunista Chinês surge em 2021. Né? O Partido Comunista Brasileiro, 2022. E os partidos comunistas, eles são todos coordenados pela União Soviética naquele momento, né? E basicamente cada um tem a tarefa de implementar o comunismo, um pedaço de comunismo mundial no seu país, basicamente é isso. Isso foi desde sempre uma das vantagens, digamos assim, da estratégia comunista, né? O fato de que isso tem muito a ver com as teses do Lenin, ela se adapta, né? Então, olha, na França você vai trabalhar
né, com a intelectualidade francesa. Né? Sei lá, no país tal, você vai trabalhar com o operariado. Né? No outro país, você vai trabalhar com determinada classe, e assim por diante. Né? Isso é assim até hoje. Né? E em determinados países, o comunismo trabalha com o fanatismo religioso, sobretudo países islâmicos. Em outros países vai trabalhar com segmentos militares, né? Se infiltra em segmentos militares e tentar obter o poder a partir daí. Nos Estados Unidos, o comunismo se infiltra na sociedade americana, na intelectualidade também, no funcionalismo, de certa forma, nos anos 30, 40, né? Mas cada vez mais na academia e na produção da cultura americana é onde o comunismo vai avançando. Até hoje você tem uma sociedade onde 70% dos alunos universitários acham que o socialismo é um regime superior à economia de mercado. E assim por diante. No Brasil, então, desde os anos 20, o comunismo está tentando, né, chegar ao poder. E como é que eles foram trabalhando isso? Primeiro, né, tentar entender o país. Os comunistas estudam, né, teorizam, trabalham intelectualmente, né, não acham que o trabalho intelectual é algo dispensável, como, né, digamos assim, a centro-direita tende a pensar. Né? Por isso também o sucesso do comunismo, quer dizer, a ideia da adaptação a diferentes ambientes, né, e a noção da importância, né, das ideias, do intelecto e do trabalho intelectual para depois sua aplicação prática. Né? Mas o certo é que, então, o comunismo começa a trabalhar nos anos 20 para o poder no Brasil, e eles vão vendo que como é que pode ter lugar uma revolução no Brasil? Né? Como é que você instala um processo revolucionário no Brasil? Do jeito da Rússia? Não, né? Não, as condições não estão dadas. Mobilizando a classe trabalhadora? Não, as condições não estão dadas. Em nenhum lugar do mundo, praticamente, o comunismo chegou ao poder mobilizando a classe trabalhadora. Mas, certamente, não toda a classe trabalhadora. Começam a trabalhar um pouco nos sindicatos, né, mas não é por aí. Existe, claro, uma infiltração entre os militares, a coluna Prestes, lembrando, né, que a coluna Prestes, o que é a coluna Prestes? Luiz Carlos Prestes era um capitão do Exército. O Rio Grande do Sul reuniu outros oficiais descontentes com o regime da República Velha, oligárquico, e saíram pelo país tentando, né, criar, no fundo, uma marcha popular, digamos, talvez o que seria depois a marcha do Mao Tse Tung, né, a grande marcha do Mao Tse Tung para tomar o poder na China. Também é um pouco um mito, mas enfim. Ora, Prestes virá a ser o grande líder do Partido Comunista Brasileiro durante muito tempo. Né? Então, várias sementes vão sendo plantadas, mas o que vai ser determinante para a continuação toda da história é a Revolução de 30 no Brasil. Né? É uma revolução que se faz a partir de uma união de determinados segmentos militares com determinados segmentos da oligarquia brasileira, né? E, né, isso pode ser discutido, acho que não está suficientemente estudado, uma infiltração comunista. Tá? Mas o certo é que a Revolução de 30 e depois o Estado Novo, eles consagram a junção, a fusão, uma fusão muito inteligente da oligarquia com a esquerda, né, com os princípios de esquerda, de socialismo, de controle estatal e tudo isso. Né. O regime Vargas vai criar um paradigma de governança no Brasil, que é esse paradigma que depois vai se consagrar novamente nos anos 2000, com a chegada do PT ao poder. Esquerda com oligarquia. Ele, de certa forma, supera a oligarquia anterior, a oligarquia do café com leite, mas incorpora essa oligarquia num novo regime. Essa é a sabedoria
né, a sabedoria, enfim, é a habilidade do Vargas, né? Ele faz uma junção de diferentes setores da oligarquia, que não era monolítica, e ao mesmo tempo introduz um modelo de desenvolvimento socialista, né, com uma simpatia pelo fascismo já naquele momento, né, fascismos, né, originários de movimentos de esquerda, como a gente sabe, e se aproxima, né, dos países que estão do eixo, Alemanha, Itália, naquele momento, nos anos 30, e cria uma espécie de capitalismo de Estado, né, um capitalismo de Estado onde a economia, né, nos seus setores mais dinâmicos, mais avançados, digamos, e mais determinantes politicamente, é dominada pelo Estado, né. A industrialização e tal, mas o que significa? Sim, promover um pouco de industrialização, mas mantendo as rédeas dessa industrialização na mão do Estado, na mão, né, de uma coligação aí de oligarquias estaduais com um pensamento central, que é um pensamento esquerdista, né? Combateu o comunismo, intentona comunista, sim, isso faz parte pode até dizer que é teatro das tesouras da época, ou pode dizer que é uma luta dentro, né, de diferentes, ou entre diferentes correntes totalitárias, uma mais pró-comunista, outra mais pró-fascista, pelo poder no Brasil, né? Mas o certo é que talvez não haja uma presença direta dos comunistas nesse momento, mas o Estado Novo ele consagra um modelo de poder no Brasil, que poderá ser então usado posteriormente pelos comunistas por uma estratégia de poder originalmente do comunismo, que é novamente essa fusão, né, de esquerda com oligarquia corrupta, né? Mais ou menos corrupta ela sempre foi, certo? Não vamos fazer aqui toda a história do século XX, mas esse, portanto, é o paradigma, tá? É o paradigma. Cria um paradigma econômico, capitalismo de Estado, cria um paradigma, digamos, de gestão política, que é o toma lá da cá, o presidencialismo de coalizão, tudo isso nasce com Getúlio Vargas, né? Cria o Teatro das Tesouras, né? Lembra que Getúlio Vargas criou dois partidos, né? O PTB e o PSD, né? Um partido, digamos, né, dos trabalhadores sindicalizados e um partido da elite agrária, oligárquica, né? O industrial também, né? Né, os dois, né, trabalhando juntos no mesmo, enfim, com públicos diferentes para o mesmo objetivo. A ideia de que a esquerda tem sempre também produto para todos os gostos, né? Bem, então, o paradigma, portanto, um paradigma político, um paradigma econômico, né, e crescentemente um paradigma moral, né, que é o paradigma justamente da amoralidade política. Getúlio Vargas, um livro que eu cito muito aqui, que é O Corredor Estreito, sobre como alguns países conseguem uma experiência democrática. Getúlio Vargas é o único brasileiro que está citado nesse livro, que é de Robinson e Acemoglu, com uma frase atribuída a ele, que é aquela frase que a gente ouve muito no Brasil, para os meus inimigos a lei, para meus amigos tudo, né? Isso é o cerne do modelo de governança brasileiro. Esse é o cerne desse modelo de governança, ou seja, você não tem Estado de Direito, você tem duas leis, você tem dois estados, um para os amigos, outro para os inimigos. Aí está a raiz do capitalismo de laços, né, que é um conceito dos anos 90, né, hoje, mas oriundo desse modelo do Estado Novo, onde os empresários têm sucesso de acordo com a sua amizade em relação com políticos, né, e tem a ver hoje com a justiça de laços, né? Já está implícito lá no começo, né? Os meus amigos, tudo, né, independentemente da lei.
e para os inimigos a lei, né, já está implícito que a lei não existe, né, que o Estado de Direito, que o império da lei não existe, porque a lei é diferente. Mas hoje, então, você tem a justiça de laços, né, se você é amigo de quem comanda a justiça, você se dá bem, se você é inimigo, você se dá mal, você é preso, você é perseguido. Tudo isso é consequência de um mesmo modelo de governança. Capitalismo de laços, né, justiça de laços. Que nós estamos vendo levantado aí pelo Chris Smith, do Congresso americano, porque o Congresso brasileiro não levanta, né? Alguns individuais tentam levantar, mas o Congresso como instituição, ele faz parte desse sistema vaguista, né? Então, obviamente que ele não levanta os problemas, mas o que está sendo levantado pelo Chris Smith do Congresso americano é justamente isso. Olha, vem cá, está se vendo que tem duas justiças no Brasil, uma para os amigos, outra para os inimigos, né? Isso se verá ainda mais se houver aquele amarramento dos dois fios, do fio direitos humanos, censura, liberdades, com o fio corrupção. Porque aí vão ver, olha, tá, os inimigos estão sendo perseguidos, censurados aqui nesse fio, nesse outro fio, os amigos, né, amigos do pai ou da mãe, não sei, né, estão sendo libertados e ganhando, no fundo, carta branca para a corrupção, né, tendo suas multas por corrupção devolvidas, anuladas, condenações anuladas, tudo isso. Isso tudo é o padrão vaguista, né? Então, é uma longa marcha, como eu chamei. Essa marcha vem lá dos anos 30, né? Certo? Nós temos, portanto, hoje a consagração dessa cleptocracia brasileira. Queria lembrar que nós estamos com uma promoção para acesso à Academia Folha Política. Eu, além dessas lives semanais, como muitos de vocês sabem, que são abertas, eu tenho uma aula semanal do meu curso de Logopolítica, que é a política examinada à luz do Logos, que é todo o pensamento, filosofia da experiência humana. E tenho uma live semanal fechada, exclusiva, fechada não, né? Tudo é aberto para quem estiver ali, claro. Exclusiva para os membros dessa academia, e que é uma live de análise de atualidades de geopolítica, de política brasileira, mundial, e ambas essas dimensões têm uma ligação, obviamente, entre elas. A gente está o tempo todo usando os temas do nosso momento presente para entender os grandes temas, os conflitos, no fundo, do ser humano, desde sempre, a questão da liberdade, a questão do poder, né? A questão da aventura humana e daqueles que, desde sempre, estão querendo travar a aventura humana e dominar a humanidade. Tudo isso são temas que a gente leva aí, desde a Praça dos Três Poderes, em Brasília, até, né, a Academia de Atenas, lá com Platão. A gente faz essas conexões e muitas outras, né? E nós estamos vendo, por exemplo, no curso de Logopolítica, alguns aspectos da história de Napoleão, da biografia de Napoleão, que tem a ver com a Revolução Francesa, que tem a ver com uma remodelação da história. É um momento em que a história se encontra com a filosofia, para o bem e para o mal, é o momento das guerras napoleônicas. Estamos vendo um pouco isso. Uma das conclusões às quais a gente está chegando, apontando, é que nós estamos voltando, eu acho, a viver uma época de intensidade histórica, né? Diferentemente de todo um período de estagnação, estamos vivendo uma época de reintensificação da história, talvez semelhante àquela do período napoleônico, né? E isso é bom, isso é fundamental, porque a estagnação está levando as nações e a própria existência do espírito humano ao desaparecimento. No Brasil também, eu acho que estamos, quem sabe, né, nessa onda, mas nem tanto hoje, infelizmente. Precisamos voltar à crista da onda. O Brasil estava na vanguarda dessa reintensificação da história ali entre 2013, 2018, 2019, 2020. Né? Hoje nós caímos lá para trás. Hoje o Brasil, do jeito que está, é uma das forças que estão puxando a humanidade para baixo, né? Tem outras que estão puxando para cima. Vamos falar de tudo isso, estamos falando de tudo isso na Academia Folha Política. Então, e temos uma promoção, que é a promoção Começo do Recomeço. Esse Começo do Recomeço tem a ver com essa reintensificação da história, com esse
né, tomar de novo a história nas mãos, tentar transformar as coisas, né, e esse é o conceito, né? Começo do recomeço, que foi um título, aliás, de uma live nossa aqui. E a promoção consiste no seguinte: R$ 349 te dão acesso a todo o conteúdo da Academia Folha Política por um ano inteiro. É o preço da anuidade, né, da academia. Tem também a opção mensal, R$ 40 por mês, dá R$ 480, claro, por ano. Então, também está disponível, mas se você optar, eu acho que vale a pena, pela anuidade, né, você tem, portanto, um excelente desconto e acesso a um material que já está presente lá e que vai sendo acrescido a cada dia, e você vai não só ter acesso a isso, mas participar da construção, digamos, desse material, dessa história, desse projeto de descobrimento, desse projeto de uma modesta aventura intelectual, tá? Essa é a nossa proposta. Então, estamos aqui com os links, as referências para essa promoção, que é a promoção Começo do Recomeço, Academia Folha Política, com esse conteúdo que eu descrevi e várias outras coisas. Bom, o globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia.
Tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção, tá bom? Abraço.